Quero desejar a todos a paz do Senhor Jesus. Peço licença para entrar no seu lar através dessa transmissão, culto de ensino na Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Campo Eclesiástico de Maringá. Estamos aqui na Igreja Central, neste começo de noite, para ministrar uma palavra de Deus ao seu coração. Queremos agradecer a todos os irmãos que têm acompanhado os nossos cultos online. Devido à pandemia do coronavírus, estamos com a igreja aqui com as portas fechadas, obedecendo aos decretos das nossas autoridades, mas felizes pela tecnologia, porque através dela nós podemos cultuar ao Senhor juntos, mesmo estando longe, mas estamos unidos através dessa imagem, desse áudio, e através do Espírito Santo, que é o mesmo que está aqui conosco e que também está convosco aí na sua casa, no seu lar, no trabalho, aonde você estiver acompanhando. Convido-vos a uma leitura bíblica neste momento, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 13 e o versículo 28, aonde assim está registrado. Agora aprendei a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e brotam as folhas, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes suceder estas coisas, sabei que ele está perto, às portas. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. A respeito, porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, não sabeis quando será o tempo. É como se um homem que, partindo para longe, deixasse a sua casa, desse autoridade aos seus servos, a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Portanto, vigiai, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Se ele vier inesperadamente, não vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos, vigiai. Estas são as palavras do Senhor Jesus Cristo para os nossos dias. Estamos vivenciando sinais de que Cristo está voltando para arrebatar a sua igreja. Precisamos vigiar, precisamos estar em oração para que, vindo o Senhor, não nos encontre dormindo. Nosso pastor Antônio acabou de chegar, vamos passar a palavra para ele neste momento. Muito bem, meus amados irmãos, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui mais uma vez na nossa terça-feira, e hoje a gente olha para os bancos da igreja e a gente olha com saudades, sentindo a falta dos nossos irmãos. Eu sempre que eu ia pregar a palavra, sempre que eu vou pregar a palavra aqui nas terça-feiras, quando a gente vem para o púlpito para pregar, aí que a gente vai ver realmente quem está na igreja. Porém, estamos vivendo esse momento, essa crise, mas eu estou acreditando, meus amados irmãos, a todos nossos irmãos do nosso campo de Maringá, tanto os irmãos aqui da sede quanto das congregações, eu estou acreditando que daqui uns dias Deus vai repreender essa praga que na verdade está sobre a nossa nação, e as autoridades vão chegar o momento que eles vão dizer, olha, terminou e agora as igrejas podem abrir as portas, podem se reunir. Mas enquanto isto não acontecer, para nós fazer aquele culto de bem-vindos, aquele culto de ações de graça que nós pretendemos fazer, enquanto isto não acontecer, na verdade,
nós continuamos sendo a igreja do Senhor Jesus Cristo, aonde cada um de nós estiver, ali o Senhor está conosco, e nesta noite vai ser transmitida uma palavra, aqui uma palavra poderosa para a tua vida. E eu quero pedir a todos que estão nos acompanhando, para que fique atento, como se você estivesse na igreja, né? Como se estivesse na igreja, porque Deus vai se fazer presente aí aonde você está, e o Senhor vai falar contigo. Nesse instante, eu quero convidar o pastor Jackson, novamente estará assumindo aqui, e estará já após a oração que eu vou fazer aqui, ele estará louvando ao Senhor com nossos hinos congregacionais. Vamos louvar o nome do Senhor. Eu convido a você que está aí em casa, para também nos acompanhar. Esse é o momento, é a oportunidade de toda a igreja adorar o Senhor através do seu louvor, do seu cântico. Então, portanto, nesse instante, nós vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui, Senhor, na tua casa, e o Senhor sabe que nós estamos aqui com grande sentimento, porque nós queríamos que a igreja estivesse aqui, mas eu sei, Senhor, que dias virão em que tudo isso passará, e o que eu quero pedir ao Senhor neste momento, nesta oração, é que o Senhor continue com o teu olhar atento para a tua igreja, aqueles que estão em casa, alguém que às vezes está trabalhando, alguém que está fora de casa nesse instante, mas que o Senhor estende a tua mão, estende a tua graça, para guardar, para dar o livramento, o devido livramento para a tua igreja, para que nós realmente não sejamos atingidos por esta peste, por este vírus, que está atormentando a humanidade. Senhor, estende a tua proteção, Senhor, e abençoa o culto desta noite aqui, que através da palavra que vai ser pregada, ela possa trazer um refrigério na alma de cada ouvinte, e que através da palavra pregada e da oração, Senhor, e através do cântico, do louvor, Senhor, estende a tua mão para cobrir a tua igreja com o manto da tua graça, guardando a vida, a saúde e a paz em cada coração. Assim nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Meus irmãos, vamos louvar ao Senhor. Hino de número 205, você que tem a sua harpa aí na sua casa, abra ela juntamente conosco e vamos glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo através desse louvor. A graça de Deus. A graça de Deus revelada. Um pouquinho mais alto. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido é dada por Deus do infinito favor. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus é mais doce do que bens terrestres daqui. Em gozo meu choro tornou-se, correndo sua graça pra mim. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça,
graça, a graça eu achei em Jesus, mais alta que nuvens celestes, mais funda que o profundo mar, a fonte da vida fizeste, na qual nos podemos fartar. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus hoje prova, tu que vives na perdição, pois Ele te salva, renova, também limpa o teu coração. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Glória a Deus. Que seria de nós se não fosse a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Mas glorificamos a Ele porque a sua graça nos alcançou. Vamos louvar ainda o hino de número 187. Hino de número 187 da nossa harpa cristã. Louve com alegria aí com a sua família. Glorifique ao Senhor através do louvor. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti, andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim teus braços dão. Nas trevas vou sonhar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, e em Betel alçará padrão de amor. Eu sempre hei de rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando Cristo enfim me vier chamar, nos céus com serafins irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Deus, de ti. Glória a Deus. Como é importante nos sentirmos perto do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Meus irmãos, o pastor Antônio nos deu a responsabilidade de ministrar a palavra nessa noite. E eu quero convidar você que tem sua Bíblia Sagrada aí no seu lar, a abrir ela no livro da Revelação do Apocalipse, livro de Apocalipse, capítulo 2, e o versículo 1 a seguir. Você que está abrindo a sua Bíblia, se puder manter ela aberta aí no seu lar, para juntos nós estudarmos, estamos no culto de ensino nessa noite, e juntos nós estudarmos a palavra de Deus. A carta à igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreve: Isto diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não suportas os maus, que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e descobriste que eram mentirosos. Tens perseverança e, por causa do meu nome, sofreste, mas não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Tens, porém, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém. Meus amados irmãos, estamos diante da primeira carta que o Senhor Jesus Cristo ditou para que João escrevesse e entregasse às 7 igrejas que estavam na região conhecida como Ásia Menor. Sabemos que João foi um dos pastores dessa igreja que estava estabelecida na cidade de Éfeso. João estava preso na ilha de Pátimos por causa do testemunho do Senhor Jesus Cristo. E quando nessa prisão, João tem um arrebatamento de espírito, e ele ouve uma voz como de uma grande trombeta, e ele se vira para ver quem estava falando com ele. E ele vê o Senhor Jesus Cristo glorificado. Não mais aquele Cristo que João conviveu durante 3 anos e meio aproximadamente, aquele Cristo que João conheceu, um homem de dores, experimentado nos trabalhos. Os homens olhando para ele, nenhuma beleza viam para que o desejasse. Não, ele vê um Cristo glorificado, com seus olhos como chama de fogo, cabelos brancos como a lã branca, vestido de uma vestimenta comprida, cingido pelo peito com um cinto de ouro, pés como de latão reluzente, como sido refinado em uma fornalha, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Era esse Cristo que João agora se deparava. E João, quando tem aquela visão, ele cai como morto. Porém o Senhor Jesus Cristo se achega a ele e diz: João, sou eu que fui morto e reviveu, e vivo para todo sempre, e tenho a chave do inferno e da morte na minha mão. Agora, João, escreve, pois eu preciso falar às 7 igrejas que estão na Ásia. Eu sou aquele, João, que ando no meio dos 7 candeeiros, e tenho as 7 estrelas à minha mão direita. O que Jesus Cristo estava declarando para João é que a igreja que ele fundou durante o seu ministério terreno é de sua propriedade, está sobre os seus cuidados, e ele não descuida nem dos mínimos detalhes, porque esta igreja custou o preço do seu sangue,
que foi derramado lá na cruz do Calvário. Jesus Cristo está cuidando da igreja como um jardineiro cuida de um jardim. E Ele anda no meio desta igreja que é sua. E quando nós olhamos para as 7 cartas que Cristo escreveu para as igrejas da Ásia, nós vamos observar isso, que Cristo está atento aos mínimos detalhes daquela igreja. Está atento às suas qualidades, aos seus pontos positivos, mas também está atento aos pontos negativos. Sempre conclamando, convidando a igreja ao arrependimento, sempre convidando o povo, exortando o povo a se converter dos maus caminhos. Porém, não passa batido aos olhos do Senhor Jesus, o dono desta igreja, os pontos positivos dessa igreja. E Ele faz questão de salientar isso nas suas cartas, de elogiar, de incentivar, de dar palavras de ânimo. Irmão, irmã, que me assiste através dessa transmissão, você é parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus Cristo está de olho na tua vida, aleluia. Ele conhece os nossos pontos positivos, Ele conhece os nossos pontos negativos, e sempre está disposto a nos encorajar, a nos ajudar e a nos perdoar, porque Ele é o dono desta igreja da qual nós fazemos parte. E o que me chama a atenção nessa primeira carta, que o Senhor Jesus Cristo escreve à igreja que estava em Éfeso, são os pontos positivos. Sabemos que esta igreja estava situada em uma cidade idólatra, em 2 sentidos. Ali na cidade de Éfeso, era onde acontecia o maior culto ao imperador César. Nós sabemos que naqueles tempos, naqueles dias, o imperador era cultuado como se fosse um deus. E na cidade de Éfeso, era onde isso era levado mais a sério. E o povo idolatrava e adorava como realmente se fosse um deus, o imperador chamado César. Caminhando ao lado dessa idolatria, o imperador, temos também o culto à falsa deusa, a pseudo-deusa chamada Diana, que era conhecida como a deusa da fertilidade, mas não passava de uma deusa da imoralidade, onde a prostituição acontecia dentro dos templos, através das sacerdotisas ou falsas sacerdotisas que ali existiam. A par de tudo isso, Éfeso também era conhecida como uma cidade dos feiticeiros, como a cidade dos mágicos. Porém, um dia chegou nesta cidade um homem chamado Paulo, um servo do Deus Altíssimo. A sua primeira passagem se deu durante a 2ª viagem missionária de Paulo, em que ele conheceu a cidade de Éfeso e ali transmitiu durante poucos dias a palavra. Porém, não foi em vão essa primeira passagem, porque quando nós olhamos para o capítulo 19 do livro de Atos dos Apóstolos, e Paulo chega agora na 3ª viagem missionária novamente em Éfeso, ele encontra ali um grupo de irmãos servindo ao Senhor. É bem verdade que ainda não tinham experimentado o batismo com o Espírito Santo, mas Paulo pregando para eles e impondo as mãos, eles são cheios do Espírito Santo e começam a falar em outras línguas. Aquela cidade é impactada e Paulo fica durante 3 anos estabelecendo a igreja na cidade de Éfeso. A cidade é impactada pelo poder de Deus que estava na vida do homem chamado Paulo. A Bíblia diz que até mesmo os lenços e aventais de Paulo eram levados até onde estavam os enfermos, aqueles que estavam possessos de espíritos malignos, e através do toque do lenço, do avental do homem de Deus, aquelas vidas eram libertos, os enfermos eram curados, porque Deus estava agindo naquela cidade. Uma cidade que estava em densas trevas, agora começa a experimentar a preciosa luz do Evangelho que ali estava sendo derramada através da vida do servo do Deus Altíssimo. Paulo estabelece uma igreja, ensina uma igreja, e o poder de Deus foi tão grande naquele lugar,
que aqueles que idolatravam César abandonaram o culto a César. Aqueles que idolatravam Diana e se prostituíam dentro dos templos se converteram a Cristo. Os feiticeiros abandonaram os seus livros de feitiço e queimaram-os em público, conforme está descrito no livro de Atos dos Apóstolos. E aquela igreja foi fortalecida, cresceu de maneira extraordinária, quando olhamos para a história da igreja que estava na cidade de Éfeso. Passa-se o tempo, Timóteo também pastoreia esta igreja. Depois o próprio apóstolo João é pastor nesta igreja também. E agora Cristo está falando, chamando esta igreja para exortar, para orientar, para renovar o ânimo desse povo que servia a Ele na cidade de Éfeso. E o que me chama a atenção, meus irmãos, são 3 qualidades desta igreja que eu quero aqui em rápidos minutos compartilhar com os irmãos. A primeira qualidade que Cristo enfatiza da igreja de Éfeso é que era uma igreja fiel na doutrina. Isso está explícito nos versículos 2, versículos 3 e o versículo 6. Versículo 2, a parte B. Sei que não suportas os maus, que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e descobriste que eram mentirosos. Versículo 3. Tens perseverança e, por causa do meu nome, sofreste, mas não desfaleceste. Versículo 6. Tens, porém, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Éfeso era uma igreja fundamentada na doutrina da palavra de Deus. Era uma igreja ensinada, a carta aos Efésios, é uma carta que estabelece para Éfeso uma visão firme sobre o Evangelho. Ainda mais quando Paulo estava presente naquela igreja. Os irmãos imaginem os ensinamentos que Paulo transmitiu àquele povo. E isso causou naquela igreja uma estrutura doutrinária. Paulo disse na sua carta aos Efésios que chegariam dias que apareceriam lobos, apareceriam falsos apóstolos, falsos profetas, que tentariam perverter o Evangelho. Mas como o próprio Paulo disse aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8, que se alguém aparecer pregando outro Evangelho que não seja esse, fundamentado na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que seja anátema, que seja maldito, que seja amaldiçoado. Paulo disse, se até mesmo eu, se até um anjo se apresentar a vós para transmitir outro evangelho que não seja este, que seja maldito. E esta igreja fez jus aos ensinamentos do apóstolo Paulo. O dia que apareceram aqueles falsos apóstolos, eles foram colocados à prova pela igreja de Éfeso e foram encontrados mentirosos. A igreja de Éfeso também não aceitava a doutrina dos nicolaítas, que queriam introduzir no meio daquela igreja um novo evangelho, um falso evangelho, inovações, liberalidade. Os nicolaítas pregavam o sexo fora do casamento, pregavam perversão sexual, pregavam tantas coisas terríveis que à luz do evangelho são totalmente reprovadas. Mas a igreja de Éfeso não se deixou levar por nenhuma dessas heresias, por nenhum dos falsos profetas e apóstolos que apareceram no meio dela. Meus irmãos, os dias que nós estamos vivendo são dias em que muitas inovações têm aparecido em nosso meio. São dias de falsos profetas, como o próprio Jesus Cristo nos alertou. São dias de falsos apóstolos, são dias de falsos líderes de igreja. São dias em que heresias têm tentado empurrar as portas da igreja e entrar em nosso meio. Teologia reformada, teologia liberal, teologias que tentam desconstruir aquilo que foi construído através do ensinamento genuíno da palavra de Deus.
Então nós, assim como a igreja de Éfeso, somos chamados por Deus para pôr à prova e rejeitar tudo aquilo que não está contido nesta santa e bendita palavra. Porque o evangelho que a nós foi pregado na simplicidade do Espírito Santo é suficiente para perdoar os nossos pecados, é suficiente para fazer de nós cidadãos dos céus, é suficiente para nos dar o direito da vida eterna. Não necessitamos de inovações em nosso meio, não precisamos de heresia em nosso meio, porque a nossa fé está fundamentada naquele que vive e reina para todo sempre. A nossa fé está no nome do Senhor Jesus Cristo. Para nós avançarmos aqui, ganharmos tempo, era uma igreja envolvida com a obra de Deus. Versículo 2, a parte A. Conheço as tuas obras, o teu trabalho e também a tua perseverança. A igreja de Éfeso era uma igreja missionária. Quando nós estudamos a história de outras igrejas, nós vamos aprender que todas as igrejas da Ásia Menor foram igrejas filhas da igreja de Éfeso. E outras, como a igreja de Colossos, foram igrejas que foram plantadas através de irmãos e irmãs missionários, que se converteram a Jesus através do ministério de Paulo, de Timóteo, de João, e agora saem inflamados pelo poder transformador que Cristo havia operado nas suas vidas, e saem pelas regiões vizinhas, pelas cidades vizinhas, anunciando que Jesus Cristo é o único que pode perdoar os pecados do homem, é o único que pode trazer felicidade ao coração do homem, e é o único que pode garantir-nos a vida eterna. Amados irmãos, igreja dos dias atuais, nós precisamos aprender com a igreja de Éfeso. Nós precisamos ser também uma igreja missionária. Cristo nos deu uma grande comissão, uma grande missão: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quando olhamos para a carta do apóstolo Pedro, nós vemos que Deus fez um grande investimento naquilo que é chamado igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele fez de nós a geração eleita, o povo adquirido, a nação santa. Para quê? Para que anunciássemos as grandezas daquele que nos resgatou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Nós, Igreja Assembleia de Deus, somos fruto de obra missionária, e não podemos esquecer que temos uma missão aqui na terra. Qual é a nossa missão, pastor Jackson? A nossa missão é ser arrebatado? Não. Arrebatamento é promessa de Deus para a igreja. O próprio Senhor Jesus Cristo fez essa promessa. Capítulo 14 do Evangelho de João, ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. É promessa de Cristo para a igreja o arrebatamento. Agora, evangelizar não, evangelizar é uma missão que o Senhor nos deixou. E para nós que estamos vivendo os últimos dias da igreja de Cristo na face da terra, precisamos mais do que nunca aprender com a igreja de Éfeso a ser uma igreja trabalhadora, uma igreja perseverante, uma igreja que produz boas obras para o reino de Deus. O que nós estamos fazendo dos dias de vida que o Senhor está nos dando na face da terra, o que estamos fazendo com a saúde que o Senhor está nos dando. O Senhor te deu condições para você trabalhar, para você anunciar que Ele salva, que Ele cura, que Ele batiza com o Espírito Santo e que muito em breve vai voltar para buscar um povo santo, um povo separado, um povo de boas obras. É o povo de Deus que habita aqui na terra. Para nós avançarmos, já concluindo esta pequena mensagem desta noite,
A terceira qualidade da igreja de Éfeso era ser uma igreja perseverante nas tribulações. Versículo 2, a parte B, ou a parte A. Conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança. Versículo 3. Tens perseverança e por causa do meu nome sofreste, mas não desfaleceste. Os dias que nós estamos vivendo são dias de tribulação. Nada mais propício do que o dia de hoje, ou os dias de hoje, para falarmos sobre perseverança em meio à tribulação. O mundo todo está atribulado. Tem gente nesse momento desesperado, porque não sabe se o salário vai chegar. Tem outras pessoas desesperadas, porque tem uma doença pré-existente, e sabe que se for infectado pelo vírus, tem pouca chance de resistir. Tem outros tantos desesperados, com as mais diversas situações, gente desesperada porque não pode sair de casa, empresários desesperados porque a sua empresa está com as portas fechadas, não está faturando e os funcionários precisam receber o pagamento no começo de mês. Estamos vivendo dias difíceis, mas para aquele que faz parte da igreja de Cristo, aqui na face da terra, nós precisamos perseverar no meio da tribulação. A igreja de Éfeso nos deixa um grande exemplo. Precisamos ser perseverantes. Jesus Cristo nos alertou, capítulo 16, versículo 33 do Evangelho de João. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E nós que estamos com a nossa fé fundamentada na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, não podemos deixar as tribulações levar o nosso ânimo, levar a nossa alegria, levar a nossa paz. Não! A igreja de Éfeso perseverou em meio à tribulação. Sofreram por causa do nome do Senhor Jesus Cristo, mas não desfaleceram. Meu irmão, em meio a toda esta tribulação que nós estamos vivendo, em meio a essa situação desesperadora, Jesus Cristo está conosco para nos dar ânimo. Ele está conosco para nos fortalecer. Talvez alguém que está me ouvindo nessa noite está desesperado, com o coração aflito, e o Senhor manda eu lhe dizer: aquieta o teu coração. Saiba que eu sou Deus no céu, sou Deus na terra, sou Deus embaixo da terra. E se tem uma coisa que o Senhor Jesus nunca perdeu, foi o controle da situação. Esta situação, o controle está nas mãos do Senhor nosso Deus. E o dia que Ele dizer basta, este vírus terá que recuar. Mas também se Ele disser avança, o vírus vai avançar. Em tudo tem um propósito, igreja do Senhor Jesus Cristo. A tribulação vem para fortalecer a nossa fé. Quanta gente que não orava mais agora está orando. Quanta gente que está desviada dos caminhos do Senhor agora está fazendo o propósito de voltar. Eu chego a dizer que isso é um ato da misericórdia de Deus para alcançar muitas vidas que estão negligenciando o Evangelho, que estão negligenciando uma porta aberta de salvação que Cristo conquistou para a humanidade através da sua morte redentora. Então deixa Deus trabalhar, sossega a tua alma, fica tranquilo, persevera no meio dessa tribulação, porque Jesus Cristo disse: ao que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Existe um paraíso preparado para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Existe uma árvore da vida lá neste paraíso.
E aqueles que vencerem esses dias trabalhosos que nós estamos vivendo, terão direito de comer da árvore da vida. Sabe o que significa isso? Comer do fruto da árvore da vida é ter direito a viver eternamente. A morte não terá mais poder sobre as nossas vidas e viveremos com o Senhor no paraíso, viveremos no novo céu, na nova terra que João viu e relatou-nos aqui neste livro do Apocalipse. Meu irmão, igreja do Senhor Jesus Cristo, persevera na tribulação, seja como a igreja de Éfeso, não deixe o ânimo ir embora, não deixe o inimigo tirar a tua alegria, mas continua perseverando, porque a nova Jerusalém é logo ali. Muito em breve estaremos com o Senhor Jesus Cristo. O que nós temos que fazer é perseverar na nossa fé, é buscar ao Senhor nosso Deus enquanto se pode achar, é vigiar, como a leitura que eu fiz aqui no começo desse culto, porque não sabemos o dia nem a hora que o Senhor Jesus Cristo voltará para nos arrebatar. Agora uma coisa é certa, Jesus Cristo está voltando para arrebatar o seu povo. Jesus Cristo está voltando para tirar da terra um povo que é seu, um povo que Ele adquiriu, pagou o preço de sangue na cruz do Calvário. Eu quero deixar essas palavras nessa noite, e o meu desejo é que o Espírito Santo venha trabalhar na sua vida através dessa palavra. Que o Espírito Santo venha nos capacitar para colocarmos ela em prática nas nossas vidas e vivermos, aleluia, de uma forma melhor na presença de Deus. Convido você a um momento de oração. Neste momento, apresente a Deus, neste momento, as suas dificuldades, as suas enfermidades. Apresente ao Senhor as suas angústias, porque Ele está conosco em meio a toda esta situação terrível que a humanidade, que o nosso país está passando. O Senhor está conosco. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, Deus que habita nas alturas, mas também anda no meio da tua igreja. Nós estamos aqui, Senhor, nessa noite ministrando, Senhor, ao teu povo. Acabei de ministrar esta palavra, Senhor, que esta palavra venha produzir na vida dos teus servos, na vida de todos aqueles que estão tendo contato através dessa transmissão nessa noite. Que esta palavra, Senhor, venha frutificar e o teu nome ser glorificado. Capacita-nos para vivermos esses dias trabalhosos, esses dias difíceis. Capacita-nos para perseverar no meio da angústia das nações, ó Pai. Estenda as tuas mãos, Senhor, sobre o teu povo, sobre a tua igreja, porque sabemos que o Senhor tem um cuidado especial sobre todos aqueles que se chamam pelo teu nome, Senhor. Vá ao encontro do coração que está angustiado agora. Vá ao encontro da casa, Senhor, onde a família está aflita. Alegra os corações, de ânimo, de força, porque sabemos que o Senhor é o Deus que mesmo em meio ao deserto fez chover maná do céu para suprir a necessidade do teu povo, fez brotar água da rocha. Aleluia! Sabemos que o Senhor é o Deus que não desampara o seu povo em qualquer situação. Vivifica a tua igreja, capacita-nos para buscarmos a ti com mais intensidade e estarmos preparados para o dia da bem-aventurança da igreja, Senhor. É o nosso pedido, Senhor, nesta noite, a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Vamos voltar a palavra ao nosso pastor neste momento. Muito bem, meus irmãos, acabamos de ouvir uma palavra poderosa, da parte de Deus aos nossos corações. E eu quero dizer aos irmãos que no domingo, a partir das 19 horas, nós estaremos aqui ministrando o nosso culto, a nossa palavra para todos os nossos irmãos. E quero dizer aos irmãos que ninguém desanime por causa
desta situação, né? Que ninguém desanime, porque como nós ouvimos a palavra aqui nesta noite, Deus está no controle da situação e nós vamos passar, porque a Bíblia já disse, a Bíblia diz assim: tereis uma tribulação de 10 dias. Essa tribulação de 10 dias, ela é em forma de uma metáfora, de uma parábola, porque é um tempo de tribulação. Mas nós sabemos que tudo isso vai passar, talvez outras virão pela frente, mas nós temos que estar preparados para subsistir em meio a todas estas tempestades. Mas vai chegar um dia, em meio a tantas lutas, a tantas demandas, tantas tempestades, no meio de tudo isto, nós vamos ouvir o brado da trombeta de Deus nas alturas, e aqueles que estiverem preparados, a Bíblia diz que serão transformados em um momento. Em outras palavras, dizem um abrir e fechar de olhos, seremos transformados e subiremos para estar para sempre com o Senhor. Aí não haverá mais choro. A Bíblia diz que lá não haverá mais pranto, não haverá mais dores, não haverá mais morte, não haverá mais enfermidade, mas nós estaremos para sempre com o Senhor. Se não acontecesse isso que está acontecendo, é porque a Bíblia Sagrada estaria sendo falha, mas está acontecendo porque ficou escrito, Jesus Cristo falou sobre todas estas coisas e são cumprimentos da palavra de Deus. E nós devemos de nesses dias ficar alerta, nós devemos de ficar alerta, ficar vigilante, porque o Senhor está fazendo realmente para despertar a nossa vigilância a respeito da nossa salvação, do arrebatamento da igreja, pensar em ganhar almas, orar, curar os doentes, e o reino do Senhor Jesus Cristo é glorificado na face da terra. Quer dizer aos irmãos que durante a semana nós temos plantão aqui na nossa sede, nas nossas congregações, nossos dirigentes estão atendendo da maneira possível, da maneira que eles podem, estão dando assistência aos irmãos, estão interagindo com os irmãos. E aqui na nossa sede nós temos plantão, que todos os dias à noite tem o pastor Samir, que está morando aqui, nosso caseiro, estará atendendo as necessidades dos irmãos. Então qualquer dúvida pode entrar em contato conosco e nós estamos prontos para atender a cada um dos nossos irmãos. Então nesse instante, encerrando, nós dizemos que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um de vós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém, Jesus.